Voltando. Então, falamos do STF, sua composição, 11 ministros, suas competências, não são qualquer competências. Então, o artigo 102, né, nos permite observar quais são as competências do STJ. Aqui eu falei algumas para vocês terem uma noção, né, que é um órgão, né, que cumpre o papel de guardião da Constituição. Mas nós temos também, né, um outro órgão que compõe o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. Ele tem 15 membros, com mandatos de 2 anos, admitido uma reeleição, aliás, uma recondução. Então, observem aqui quem compõe esse CNJ, são 15. Então, vai haver o presidente do STF, é um integrante, um ministro do STJ, indicado pelo respectivo tribunal, então o STJ indica alguém, um ministro do TST, um desembargador de justiça indicado pelo STF, um juiz estadual indicado pelo STF, um juiz do TRF indicado pelo STJ, um juiz federal indicado pelo STJ, né? Então observem que essa composição ela é bem dinâmica, mas a maioria são juízes. Serão juízes julgando juízes. E a gente não pode esquecer que é uma área muito corporativista. Nós temos pouquíssimos casos de juízes que são afastados, de juízes que perdem, né, a sua função, que são exonerados, demitidos, né? Então é muito raro no Brasil. Acho que é menos de 10% daqueles que são processados. Então, né, essa indicação aqui, né, é uma para vocês observarem essa variedade. Então, só temos, pessoal, entre os 15, né, que são indicados, apenas esses aqui, né, que estão nesses incisos, do 10 ao 13, que não são magistrados de carreira. Então, nós temos um membro do MPU, indicado pela PGR. Nós temos um membro do Ministério Público Estadual, também indicado, né, pela PGR. Nós temos 2 advogados, né, que são indicados pelo Conselho Federal da OAB. E nós temos 2 cidadãos que são indicados, né, pela Câmara de Deputados e outro pelo Senado Federal. Então, só temos 2 pessoas que são de fora do âmbito das profissões ligadas ao direito. Sendo que, né, nós só temos, no caso, 6 de 15, né, que não são da carreira da magistratura. Então, a maioria dessas pessoas são julgadas por si mesmas. Né? Então, é uma relativa contradição. É um órgão muito importante. Né? Ele foi criado em 2004 via emenda constitucional, mas que ainda, né, carece de maior transparência e maior participação popular. Seria interessante que a maioria e não a minoria fosse pessoas da sociedade civil, né, e não como acontece aqui agora. É só uma crítica, né? Então é uma crítica que eu faço, que é uma crítica que está presente em muitos estudiosos, intelectuais, teses de doutorado. Então observem aqui, né? Temos o CNJ e nós temos, né, um outro órgão que compõe lá no topo dos tribunais superiores o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que é composto, eu até destaquei aqui, porque isso pode confundir, 33 ministros. Nós temos 33 ministros do STJ, que são nomeados por quem? Também pelo presidente da República. Então veja, né, a importância, né, e o papel do chefe do Poder Executivo na composição do STJ, do STF. Né, é uma função muito, muito valiosa. Ele vai indicar, né, quem que ele vai indicar? Brasileiros. Então eu vou falar aqui que não é brasileiro nato ou naturalizado, é brasileiro. Então nós podemos ter um brasileiro naturalizado, né, um alemão naturalizado no Brasil, que já teve. E nós temos, inclusive, né, um argentino naturalizado no Brasil. Tem que ser brasileiro, mas não precisa ser um brasileiro nato. Essa diferença vocês vão estudar em constitucional. Então,
as mesmas situações do STF, mais de 35 anos, menos de 65, notável saber jurídico, reputação ilibada, né, e que vai ser aprovado pelo Senado. Então, quem é que compõe o STJ? Né? Um terço são juízes dos TRFs e um terço entre desembargadores do TJ. Então, um terço, 11 serão pessoas que comporam o TRF, então são ministros que terão carreira da magistratura do TRF. Outro, um terço, desembargadores que são indicados, né, pelos seus órgãos. Então, um terço TRF, um terço TJ e um terço, né, que é dividido entre indicados da advocacia, né, e dos ministérios públicos federais. Então, um terço do STJ não vai ser de pessoas que compõem, né, a carreira das magistraturas. São pessoas que ou foram advogados, né, que advogados são esses? Geralmente são advogados muito prestigiados, que têm boas relações políticas, né? Não é qualquer advogado que ganha essa indicação, não. É uma indicação política, né, que não é tão fácil de você ser... É mais fácil passar no concurso para a magistratura do que você ser indicado, né? Então, quais são os requisitos, né? Como é que se dá essa indicação, né, do advogado ou do Ministério Público? Então, a própria Constituição, ela descreve. Então, aqui no artigo 94, né, por exemplo, a OAB, ela vai indicar 6 pessoas, né, uma lista sextupla, né, pelos órgãos representativos de classe. Então, a OAB, essa indicação, então, são 6 pessoas. Vai mandar para o tribunal. O tribunal dessas 6 vai reduzir para 3, uma lista tríplice. E aí ele vai mandar para o presidente da República. Então o presidente da República vai escolher entre esses 3, que vai ser sabatinado, né, pelo Senado. Compreenderam, né, como é que funciona? Então é o chamar, eu até botei entre aspas, porque é o 5º constitucional. Então os tribunais, né, e os tribunais regionais, os tribunais estaduais e os superiores, eles têm uma parcela que é chamado 5º constitucional, embora no STJ seja um terço, mas esse 5º constitucional são pessoas que são de fora da carreira na magistratura. Lá no meu doutorado da UFRJ, eu tenho uma professora que ela foi esse 5º constitucional. Ela é doutora em Direito do Trabalho e ela foi indicada, né, pelo Conselho, pela OAB do Rio de Janeiro, e ela hoje exerce o cargo de desembargadora no TRT. Né, uma excelente professora, Sayonara Grillo, né, uma das pessoas, uma grande intelectual. Essa é uma pessoa que faz questão de chamar de doutora Sayonara, né, porque além dela ter de fato doutorado, ela é uma figura que tem de fato um notável saber jurídico, assim, muito estudiosa, não só no âmbito do direito. Né? Então, quais são, né, as competências do STJ? Então, o STJ ele tem algumas competências. Por exemplo, crimes comuns praticados por governadores do estado ou do Distrito Federal. Então, se o nosso governador, Ronaldo Caiado, ele comete um crime comum, né, que é um crime comum, vamos supor que ele matou alguém, Deus me livre, né? Mas se ele vai ser julgado pelo TJ do Estado de Goiás, pessoas que ele tem relação, que ele indicou, ou que estão de uma certa forma relacionando com ele, não. Então você remete lá para o STJ. Né? Vamos supor que ele brigou com o vizinho e jogou uma pedra no vizinho. Que não é a cara de Caiado. Caiado ele é uma pessoa que parece ser bem elegante, né? É só a aparência, tô zoando. Então, é julgado lá. Crimes de responsabilidades. Então, um crime de responsabilidade dos desembargadores, né, vai ser o STJ. E assim por diante. Aqui eu coloquei o rol, né, para vocês observarem. Então, transcendendo, né, falei do STJ.
Agora vamos falar dos tribunais regionais e dos tribunais federais. Então, os tribunais federais, né, os tribunais regionais federais e os juízes federais, eles estão divididos, né, de acordo com a emenda constitucional 73, em 9 regiões. Então nós temos 9 regiões em que temos os TRTs, né, que é a segunda instância da Justiça Federal. Então, lá em Goiás, em Uruaçu, nós não temos a Justiça Federal, temos alguns alunos que são até servidores lá. Então, se vamos supor, Maria processa a Caixa Econômica, né, por alguma situação da Caixa Econômica, ou processa o INSS, ela quer obter um benefício, não obteve, fez administrativamente, não conseguiu, ela vai processar quem? Ela vai entrar onde para obter o benefício do INSS? O INSS é uma autarquia federal. Ela vai ajuizar na Justiça Federal. Foi indeferido. Ela quer recorrer. Qual é o órgão da segunda instância em Goiás? O órgão que vai julgar o caso da Maria, né, que não foi deferido, vai ser essa região aqui de verde, que é a primeira região, né, o TRT. TRT, né, primeira região, que é composto por... Tem sede em Brasília, mas que envolve Distrito Federal, Goiás, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Tocantins. Então, é a segunda instância. Né? E aí, se essa pessoa, né, vai na segunda instância, na primeira região, julga, não é contemplada, ela vai recorrer para o STJ. Então, Justiça Federal, TRT, no caso de Goiás, primeira região, não é qualquer região. Por exemplo, São Paulo. São Paulo é um estado muito populoso. Ele tem uma região só para ele, só para o estado de São Paulo. Né? O TRT de São Paulo julga, né, só as questões de São Paulo. Vamos supor aqui a Bahia. A Bahia, ela foi criada, né, recentemente, o TRT da Bahia, né, que abarca a territorialidade, Bahia e Sergipe. Então, aqui em Feira de Santana, onde eu estou, eu processo a Caixa. Eu sou cliente da Caixa. Passei por algum abuso cometido pela Caixa. Eu vou entrar na Justiça Federal de Feira de Santana, que eu estou aqui, por enquanto. Não concordo com a decisão. Eu vou recorrer para o TRT. Que TRT vai ser? É qualquer TRT? Não, eu vou ajuizar no TRT da 8ª região, que foi criado, né, pela emenda constitucional número 73. Porque antes, pessoal, era só 5 regiões. Antes, a Bahia estava ligada à região do Distrito Federal, né? A mesma do Distrito Federal. E aí foi desmembrado. Para que foi desmembrado, gente? Para melhor administrar o acesso à justiça. Imagine o custo que é você pagar um advogado para ir até outro estado para dar conta de uma ação. É caríssimo, é caríssimo. Agora está remoto, mas quando voltar presencial? Né? Então, temos que nos atentar para isso. Então, quais são, né, as competências da Justiça Federal? Está lá na Constituição Federal, pessoal. Artigo 109, inciso 1. Causas em que a União, as entidades da autárquicas e empresas públicas federais forem interessadas na condição de autoras ou réis, assistente ou oponente. Então, eu falei aqui, Caixa Econômica, INSS, Instituto Federal. Eu estou querendo processar o Instituto Federal, vamos supor, né, aquela ação que eu mandei para vocês. É um exemplo clássico. A UFBA fez um concurso, supostamente violou o direito do autor. Ele entrou aonde? Na Justiça Federal da Bahia. Eu advoguei em causa própria, só não pude assinar porque eu não posso advogar contra o meu patrão. Mas eu queria receber como mestre, porque eu tenho mestrado, né, formalmente defendido, titulação, desde 2015. A UEG e o estado de Goiás estavam me negando esse direito.
que é um direito previsto, né, nas diversas legislações. Eu entrei na Justiça Comum, eu não entrei na Justiça Federal. Tudo bem? Para vocês verem a diferença. A emenda constitucional número 45 acrescentou que a Justiça Federal terá competência para julgar situações que envolvem causas relativas aos direitos humanos. Então, não é qualquer... E é difícil. Teve o primeiro caso do Brasil que foi julgado, né, é o caso do advogado Manuel Matos. O Manuel Matos, ele era um advogado que atuava na fronteira entre Pernambuco e Paraíba. Ele ajudava, ele acompanhava situações de trabalho escravo e tráfico de seres humanos. Então ele advogava nessas situações. Ele foi assassinado diante de uma situação que ele estava exercendo a sua profissão. Manuel Matos, vocês podem pesquisar. Então houve uma federalização, né? Conseguiu-se, né, provar que o caso dele envolvia uma violação de direitos humanos. E não é fácil, porque há uma dificuldade de casos como esse ser julgado na Justiça Comum. Inclusive, gente, já foi, mesmo na Justiça Federal, por conta das ameaças que rolam aos júris. Então vai haver um júri popular na Justiça Federal, porque foi um crime contra a vida. Já foi desmarcado 2 vezes, porque os júris são ameaçados. Então envolve muita gente poderosa, né? Disputa sobre direitos indígenas, Justiça Federal. Então observem aqui, né, a competência da Justiça Federal. Então observem, né, no próximo vídeo eu vou falar do TRT, né, da Justiça do Trabalho.